Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe e você está no canal F10 Esportes. Hoje tem Palmeiras e Santos na Copa do Brasil. E tem uma polêmica muito grande sobre o gramado sintético. E o Neymar, joga ou não joga? Pelo que eu fiquei sabendo, ele não joga. Ele foi relacionado, mas não vai para o campo. Ou melhor, nem viajou. Então, vamos lá. O camisa 10 foi relacionado pelo Santos, mas não viajou para São Paulo e deve ficar fora, né? Por justamente ser gramado sintético. Mas e vocês? Acham que isso realmente é relevante para o Neymar? Realmente, será que o gramado sintético ele prejudica os jogadores? É isso que a gente vai falar um pouco sobre o jogo e comentar sobre isso também. Acompanhe aí no vídeo. Palmeiras e Santos, uma história que volta à Copa do Brasil. Palmeiras e Santos não se enfrentam pela Copa do Brasil desde 2015. E quem lembra daquela final? Sabe que não faltou emoção. Na primeira partida na Vila Belmiro, o Santos venceu por 1-0 com o gol do Gabigol, que é o único remanescente daquela equipe. E está em campo hoje. Bom, esperamos que sim, né? Porém, na volta, o Palmeiras reagiu, Dudu marcou 2 vezes e quem não lembra do Ricardo Oliveira, saudades, descontou para o Santos. E a decisão foi para os pênaltis. No fim, deu Palmeiras, vitória por 4-3 nas penalidades. E o título ficou para o Verdão. E tem uma curiosidade, né? O Neymar não joga hoje. Será que isso é curiosidade ou é um fato? Na minha opinião, é um fato. Mas, de década depois, uma década depois, a Copa do Brasil colocou os dois rivais novamente, frente a frente. O momento do Palmeiras é bem melhor. O Palmeiras chega em um momento bastante interessante. O Verdão está vivo em todas as principais competições e continua brigando para ganhar mais uma Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o time eliminou o Fortaleza e agora começa a disputa por uma vaga na semifinal. Existe uma motivação extra. Desde o título de 2020, o Palmeiras não consegue chegar à semifinal da Copa do Brasil. Nos últimos anos, o time acabou eliminado antes disso. Então o Palmeiras, essa Copa do Brasil, também representa uma oportunidade de acabar com esse jejum. E o time vem mostrando reação. Depois de alguns tropeços em casa, como com o Atlético Mineiro e Internacional, o Palmeiras conseguiu uma vitória importante sobre o Cerro Porteño, fora de casa, pela Libertadores. E depois goleou o Vasco, que não é tão difícil. Ou seja, se alguém estava pensando que o Palmeiras está dormindo, parece que despertou. E o Santos? Do outro lado está o Santos. E a equipe, a história é bem diferente. O Peixe chega pressionado no Campeonato Brasileiro e ainda busca uma reação na temporada. Na Copa do Brasil, porém, o Santos está nas quartas de final, depois de eliminar o Remo. E agora terá pela frente justamente o Palmeiras. O problema: o Santos vai precisar enfrentar um líder do brasileiro fora de casa e sem Neymar. E isso muda bastante o cenário. Neymar e o gramado sintético. Agora chegamos ao assunto que mais chamou a atenção antes do jogo. O Neymar é conhecido por não gostar de atuar em gramados sintéticos. E essa não é uma opinião que surgiu hoje. Desde que voltou ao Santos, o camisa 10 já deixou claro sua resistência a esse tipo de piso. E em 2025, depois de enfrentar o Galo, em um gramado artificial, Neymar chegou a criticar publicamente a superfície. E desde então, o Santos passou a preservar o jogador em algumas partidas
disputadas no gramado sintético. Hoje a história se repete. Neymar foi relacionado, mas as informações recentes apontam que ele não deve jogar contra o Palmeiras. E aí vem a pergunta: mas o gramado sintético realmente aumenta o risco de lesão? A resposta não é tão simples. Comparando gramados sintéticos modernos com com gramas naturais, não encontraram uma diferença clara no número total de lesões. Ou seja, não dá para afirmar que jogar no sintético significa automaticamente que o jogador vai se machucar. Por outro lado, algumas pesquisas encontraram uma maior coincidência, ou incidência, na verdade, determinadas lesões, principalmente envolvendo o pé e o tornozelo. Existe também uma questão de sensação para o jogador. O piso pode ser mais firme, altera a forma como o pé trava no gramado e muda um pouco a maneira como o atleta corre, freia e muda de direção. Essa, na minha opinião, é a mais difícil, a mudança de direção. Então, o sintético não é necessariamente o vilão, mas também não é exatamente o piso preferido dos jogadores. E no caso do Neymar, o Santos aparentemente prefere não correr o risco. Mas e você? E vocês? Se fosse dono do Santos, ou técnico, tudo, o que vocês fariam? Bom, eu colocaria o Neymar para jogar, porque pelo salário que ele ganha, devia jogar, como todos os outros jogadores. E sem Neymar? Agora começa a grande pergunta: como o Santos vai jogar sem o Neymar? Porque além da qualidade técnica, o Neymar é aquele jogador que pode decidir a partida em um único lance. Um passe, um drible, uma bola parada, uma assistência. E não é à toa que em assistência o Neymar é o maior líder de assistências da seleção brasileira. Né? Ou aquele lance que faz o adversário simplesmente pensar: lá vem ele. É justamente por isso que a ausência dele pesa. Mas o futebol não é matemática. O Santos ainda tem jogadores capazes de decidir. E, principalmente, saber que terá dificuldades para enfrentar o Palmeiras. O que esperar do jogo? O Palmeiras provavelmente vai tentar aproveitar o fator casa e assumir o controle da partida. O Verdão sabe que uma vitória hoje pode colocar pressão enorme no Santos para o jogo de volta. Já o Peixe deve tentar sobreviver aos primeiros minutos, fechar os espaços e explorar os contra-ataques. Porque o Santos conseguir sair de São Paulo com um bom resultado, a história muda completamente na Vila Belmiro. E todos nós sabemos que, independente da fase do Santos, na Vila, o Santos cresce. E se contar com o Neymar, melhor ainda. Afinal, de um lado, Palmeiras favorito, em casa, buscando voltar às semifinais da Copa do Brasil. Do outro lado, Santos pressionado, sem Neymar, e tentando surpreender justamente o rival que venceu a última final entre os dois na competição. E ainda temos o ingrediente especial, o gramado sintético. Neymar joga ou não joga? Bom, isso vamos saber só na hora do jogo. Quem passar para a semifinal da Copa do Brasil? Quem passa, na verdade? Palmeiras ou Santos? Outra pergunta: você acha que o gramado sintético deveria continuar sendo utilizado no futebol brasileiro? Deixe a sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.